liberta e traz o arrependimento é exatamente a confissão, né? É bíblico. Bonhoeffer fala muito sobre isso. Não tem como ter o Art Katz fala, não tem como ter uma verdadeira comunhão sem que ela seja verdadeira. E para ser verdadeira, a gente precisa se expor de maneira completa. Então... Mas não é fácil, né? Não é todo mundo Não tá é disposto a fácil. se despir, né? Não é fácil, cara. Tipo assim, imagina eu. Imagina o Alessandro. Imagina o Gabriel Cantarino. Imagina o Davi Cardoso. Chega para uma mesa onde ele é líder e expõe seus pecados. Eu acho que isso cresce muito. Cara, você não tá entendendo, Everton. Você não tá entendendo, cara. Por quê? As lideranças de igreja viraram pessoas que não têm defeito. Mas quando eu olho para Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, todo mundo sabe que ele negou Jesus 3 vezes. E apontam, né? Todo mundo sabe. Mas Pedro, ele se apoia na graça de Deus, se permite ser transformado. Eu fico imaginando, Everton, você teria a cara de pau que Pedro teve? Meu Deus. Eu não teria. Mas ele é convicto naquele que o chamou. Exato. Então essa é a diferença. Tipo assim, e a gente não tá passando um pano para erro, Claro tá que entendendo? não. Mas, cara, a gente acredita numa graça de Deus que me empodera para cumprir o propósito que é se parecer com Jesus. Então Pedro, ele mesmo depois da queda, assume a igreja de Jerusalém como uma voz muito importante na igreja de Jerusalém. Não, e ele não se faz, né? Quando Não. Jesus pergunta pra ele se ele o ama, ele não fica dizendo assim, não, sabe, a respeito de algo ilusório. Ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Exato. Tá entendendo? Ele se Exatamente. coloca ali dizendo assim, eu não sei de mim, mas o Senhor sabe de mim. Exatamente. E aí o que acontece? Eu até postei um texto há uns dias atrás sobre isso, sobre a vida de Davi. Tem um texto em 2 Samuel, que ele falou assim, no presente eu sou fraco, embora ungido rei. Então, Davi, ele tem consciência de que ele é fraco, de que ele carece da graça de Deus, mas ele também tem convicção daquele que o chamou. Então, Davi não tem problema, ele não tem dilema em expor suas vulnerabilidades, porque ele sabe que ele é fraco, mas ele sabe que o maior é aquele que está nele. Tá entendendo? Então, esse ambiente de vulnerabilidade, por que ele não acontece? Porque ele acha que se ele se expor, as pessoas vão embora. E aí a gente cria um ambiente onde a gente usa o dom das pessoas. Então, se o Everton é ungido e ele não tem erros, eu estou com ele. Mas a partir do momento em que ele erra, eu saio fora da igreja. Eu falo pra maioria, cara, das mesas desse lugar eu sou o maior dos pecadores, né? E quando a gente tem os nossos AT2 aqui, né, que a gente conversa, os AT2 de homens, eu sempre tento trazer a respeito da importância que é confessar, né? Porque o gaúcho, né, por si nós, a gente é mais, vou dizer assim, mais retraído. O pessoal não é muito de estar falando, de estar se expondo, né? Sim. Parece que é meio que fraqueza. Mesmo Paulo dizendo quando sou fraco, Exato. é que sou forte, né? Exato. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entendi, eu falo até falei com o Vitor essa semana a respeito disso. Eu disse, cara, o momento em que eu entendi que eu precisava confessar o meu pecado, por exemplo, eu nunca bebi e nunca usei droga, meu pecado era pornografia. Sim. Quando eu comecei a, dentro da minha roda de amigos ali, confessar, cara, isso tá me consumindo, tá me tirando da presença de Deus, isso e aquilo, eu comecei a ter vitória a respeito disso. Exatamente. Tá entendendo? Eu É comecei a ter absurdo, vitória. Everton. Você já experimentou isso, cara? É absurdo. Como, tipo assim, parece que fica tudo mais fácil. Fica mais A leve. luta fica muito mais leve. Mas por quê? O que acontece? A gente acha que o evangelho só se aplica para os neófitos, para os novos nascidos, né? Tipo assim, o cara chegou na igreja agora, então vamos pregar o evangelho para ele. Só que a gente esquece que o evangelho é a ferramenta de edificação da igreja em todos os momentos da minha vida. Em todo o tempo. Nunca vai chegar um momento em que eu não vou precisar do evangelho. E o que é o evangelho? Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Ele se fez pecado por mim. Ele me perdoou dos meus pecados. Me alcançou com a sua maravilhosa graça. Me amou como ele ama o seu próprio filho. E aí todos os benefícios do evangelho, ele deseja que eu veja a glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios vai falar isso. E aí a gente esquece que em 2 Coríntios também fala, sendo Cristo crucificado em fraqueza, viveu pelo poder de Deus. Meu Deus. Então, a falta de ambiente de vulnerabilidade, de fraqueza, tem retirado de nós poder de Deus. Tá entendendo? Porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Então a gente tem vivido pouco poder de Deus.
porque a gente não se dobra e se descasca na frente de Deus e na frente dos irmãos. O Art Katz, ele conta uma experiência muito engraçada, que ele confronta um membro lá da igreja dele, da comunidade dele, e ele ficou querendo, tipo assim, cara, eu vou lá consolar ele e tudo mais. Mas ele ouviu Deus falando com ele, não, ele precisa passar por esse momento de fraqueza para eu liberar o poder de Deus sobre ele. Então, a falta de verdade tem liberado lideranças doentias na igreja. Porque o cara luta calado. E aí vai estourar quando ele já está traindo a esposa. Agora, imagina se ele confessa que ele está tendo vontade. Imagina se ele confessa que ele está numa vida de pornografia. Imagina se ele já confessa as intenções. Muda, né? Muda todo o ambiente. Cara, a gente resguarda toda a comunidade. Cara, de verdade, Everton, eu vou te falar. Já teve liderança, tipo assim, gente líder dentro do ano. Tava aqui vendo o Instagram, aí viu, sei lá, uma menina de biquíni. Parou, falou assim, Gui, eu acabei de ver uma menina de biquíni e me senti atraído, quero confessar aqui pra você. Cara, se o cara confessa isso, Everton, você acha que vai chegar num lugar onde ele vai trair a esposa, mano? Nunca. Nunca. Nunca vai chegar. Nunca, mano. E não é só esse cara que precisa disso, eu preciso disso. Tá entendendo? A gente não se coloca acima de um pedestal, né? Um negócio que eu amo muito na Grace, né? Na casa, é exatamente isso. Todo mundo que vai trazer uma mensagem, vai pregar, diz, cara, não esperem nada de nós. Falho, pecador, sabe? Não esperem algo, uau, sabe? Aquilo a respeito. Não, esperem da misericórdia do Pai, de Deus, né? Porque vai chegar um dia, eu falo pros meus amigos, cara, vai chegar um dia em que eu vou te decepcionar. Exato. Por mais que eu não queira te decepcionar. Eu vou. Exato. É da minha natureza. Eu não quero te decepcionar, mas vai acontecer. Assim, quando pessoas querem trocar de igreja, né, chegam, né, em nós, ali da liderança, e perguntam, falam, porque aconteceu isso. E aí aconteceu agora há pouco tempo, uma mulher, ela, porque já aconteceu isso. Eu disse assim, provavelmente aqui também vai acontecer. Sim. Não, mas não sei o que. Não, provavelmente vai acontecer. Aí ela disse, eu disse, não, mas é porque é da natureza humana. Alguém não vai te atender, tu não vai ter a tua necessidade atendida. Isso a gente só consegue tratar dentro de um discipulado, né? Sim. Porque o discipulado mantém a essência de entender que é o seguinte, o pastor, dependente de quem for e quantos mil seguidores ele tiver, ele não é Deus. Exato. Jesus, ele não nos decepciona nunca, jamais. Exato. Mas nós, como ser humano, é muito mais difícil, né? Sim. É mais complicado. Exatamente. E a gente precisa entender também que a dinâmica do sofrimento faz parte do aperfeiçoamento dos santos, assim. Opa. Então, tipo, Deus permite com que erremos uns com os outros. Por quê? É a dinâmica de como nós iremos nos parecer com Jesus. Imagina, Everton, se você estivesse numa igreja onde só acertam com você seria esticado? Não. Imagina se eu estivesse numa igreja onde só acertam comigo, eu ia ser esticado? A perdoar, a dar outra face, a andar em misericórdia, a ser compreensivo com as dificuldades dos meus irmãos. Então, tipo assim, a gente tem vendido, cara, essa pregação família espiritual é muito uma mensagem da nossa família, né? A gente prega muito isso, ensina muito sobre isso. E Deus tem nos levado a amadurecer essa mensagem, no sentido em que anos se passaram, as estações boas já acontece, faz parte. As estações boas já passaram, as estações tipo assim Disney, sabe, aquela coisa meio família espiritual Disney, já foi, e a gente já está há anos junto, aonde todo mundo sabe o erro de todo mundo sabe onde o outro é fraco, todo mundo já errou com todo mundo. E aí? É agora que a gente vê se a gente é família espiritual. E eu vou te falar que isso gera um ambiente saudável, né? Muito. Porque Jesus, ele tá numa mesa, aí ele vai comer do pão, partir do pão e beber do vinho, e ele diz assim, eis que aqui está um que vai me trair. Exatamente. E ele não deixou, de partir o pão com Judas. Exatamente. Ele não tira Judas da mesa. Porque a dinâmica da traição, a dinâmica da falha, a dinâmica do sofrimento faz parte de uma realidade de família espiritual. Em qual sentido? As pessoas erram não porque querem, às vezes é porque não sabem. Então, mas Deus vai usar daquele erro para me fazer parecido com Jesus.
Jesus veio para sua família Israel, essa família nega ele. O que ele faz? É pesado essa. Continua sendo fiel. Porque ele tem uma aliança. Agora entra no ponto. Nós estamos tentando viver família espiritual sem aliança. E é impossível. É impossível viver igreja local sem aliança. É impossível. Está entendendo? É impossível. Eu não estaria no AN hoje se eu não tivesse aliança. Porque o que me une não é uma boa mensagem, é a minha aliança. Então, eu sei as coisas boas de todos os meus pastores. Eu sei as coisas ruins de todos eles. Mas Deus me plantou aqui. Ele não me deixa ir embora. Essa foi a família que Deus me deu. E aí é que nem família comum, cara. Tem como você deixar de ser família do seu pai e de sua mãe? Não tem. Não tem como. Não tem como. Então a gente começa a aprender a lidar melhor com a dinâmica do erro, com a dinâmica do sofrimento. A gente começa a aprender a achar oportunidades para avanços em Deus. A gente esquece muito que a dinâmica da traição e da ofensa faz muito parte do fim dos tempos. É uma promessa. Vocês serão traídos. É uma promessa bíblica para o fim dos tempos. Vocês serão traídos. Agora, se a gente não acredita, né, pelo menos como igreja, que nós estamos já na grande tribulação, essas coisas. Mas se isso é uma promessa de que vai ser ainda mais naqueles dias, hoje a gente já não aguenta. A gente hoje já não aguenta essas dinâmicas. Agora, a vida em comunidade serve para preparar um testemunho vivo. Um homem, um Everton, quer um testemunho vivo. E para isso você precisa ser ofendido, você precisa ser caluniado. E aí a gente esquece das bem-aventuranças. Bem-aventurado quando mentirem, falarem calúnias de você. Bem-aventurado é você. Por quê? Você está tendo uma oportunidade de se parecer com Jesus. Mas essa Essa dinâmica é muito ofensiva para a nossa mente. É difícil a gente, né, se colocar em resguardo, né? É muito dar difícil. o outro lado da face. Porque existe o erro e existe o pecado, né? Também. A gente está falando sobre isso numa dinâmica de família espiritual onde as pessoas erram. Agora, onde as pessoas estão pecando intencionalmente, tá entendendo? É outra coisa. Mas porque o pecado é muito também um atentado à aliança, né? Então, tipo assim, eu já errei com o Alessandro, com o Davi, com o Canta várias vezes. Não foi porque eu queria. Foi porque somos imaturos ainda. A gente está aprendendo. Mas a essência não mudou. Aliança. É impossível viver uma essência sem uma aliança, então. Impossível. Com Deus e com os homens. Deus, a partir do novo nascimento, propõe uma aliança com Ele. E Deus vai nos levar a aliançarmos com outros homens de Deus. Amém. Glória a Deus. E como é bom, tipo, a gente ver mesmo os discípulos tendo passado pelos todos que passaram, a gente não vê nenhum deles... eu falo muito sobre profetas, né? Que agora se levantou uma geração de profetas, Sim. né? E os caras profetizam, mas eu não vejo ninguém andando nu, Exato. ninguém casando com prostituta, eu não tô condenando. Sem se tornar mensagem, né? Exato, sabe? Porque hoje a gente vive, eu acho que das gerações onde a gente mais prostitui a presença de Deus, né? Sim. Trazendo assim para os dias de hoje, com rede social, a gente dá o nosso tempo para outras coisas e não mantém nosso tempo na presença de Deus, né? Outras coisas nos atraem os nossos olhos e às vezes a gente tira o nosso foco da presença de Deus, né? Como é que hoje lá na UAM vocês tratam a juventude que chega com esse monte de informação? Porque tu vai pegar palavras do Instagram, por exemplo, a gente está gerando conteúdo aqui hoje. É palavras de bênção, são palavras de amor, né? Quando cai dentro de um discipulado, a palavra ela já é outra. Aí tu pega uma galera que come rede social, videozinho curto de 1 minuto, ali que só fala de bênção, que tu é a essência Exato. de Jesus. Como é que tu consegue discipular Você é a o galera? centro do amor de Deus, né? É.